Estou aqui em Harvard. Muito bem, essa aqui é a aula da Paris Foods. Então, Paris Foods, que na verdade esse aqui é um nome fantasia, todo fantasia aqui, a maior parte dos cases aqui em Harvard são de empresas reais, mas nesse caso aqui a família não topou que fosse colocado o nome real. Essa é uma história de uma empresa dominicana que o fundador tem muito medo, vergonha, preocupação de organizar a sucessão e acaba deixando para os filhos brigarem depois, né? E em muitos casos as empresas desaparecem ou perdem por causa da briga dos filhos, porque começa a envolver filhos, começa a envolver genros e noras, e aí a gente tem problemas grandes para famílias. É um bom ensinamento aqui para pessoas que você, como fundador, você precisa resolver a tua sucessão enquanto você está vivo, né? Porque pode ser que os teus filhos não conversem tão bem quanto você pensa, né? Quando você partir. Então aqui a história do Pérez Sênior, né? Que ele fez uma certa transição, mas a transição teve bastante problemas. Normalmente, a maior parte das empresas ela apresenta um futuro sucessor como da mesma forma que o Rei Leão apresenta o Simba, né? Ele chega na empresa com um jovem, né, que ninguém conhece e apresenta: esse aqui é o meu novo sucessor, aplaudam ele e tal, né? Mas ninguém conhece ele ainda não tem experiência, ele não passou pelas áreas da empresa, ele não sabe lidar com as coisas, mas ele já é apresentado como sucessor dentro da empresa, e vários problemas, assim como na história do Rei Leão, acabam acontecendo, né? Então, aqui é uma clássica, um clássico problema de um irmão, 4 mulheres, só ele queria trabalhar na empresa, as mulheres não queriam trabalhar na empresa, o pai entregou o controle da companhia para ele e uma divisão quase igualitária de ações no pagamento de dividendos, mas deixou o controle para o irmão mais velho, né? E aí conta a história de como esse irmão Pérez, né, ele tocava a empresa no dia a dia ali, tocava bem a empresa, mas resolveu fazer igual o pai dele fazia. O pai dele, ele era senador, né, e ao mesmo tempo, né, ele era CEO e fundador da empresa. E o filho, depois da morte do pai, resolveu também ser ele senador e também tocar o dia a dia da empresa, mas por falta de tempo e inabilidade de comunicação, ele não explicava direito as coisas para as irmãs, né, que trabalhavam fora, e todos os problemas começam a acontecer pela falta de clareza e transparência que o irmão tinha ao comunicar as coisas para as irmãs. Então as irmãs começaram a ficar preocupadas, começaram a ficar desconfiadas, e começa toda uma empresa, uma diferença de como toda uma diferença entre eles, e começou a gerar uma grande briga. Então a grande frase inicial aqui é que todo CEO precisa gerir muito bem o seu capital, e o capital aqui é capital intelectual, é capital político, é o dinheiro o dinheiro da empresa, o seu dinheiro, a confiança dos funcionários, a confiança dos outros shareholders e a confiança na tua visão, a confiança das pessoas na tua visão de negócio, ou seja, manter os shareholders todos, né? Funcionários, o governo, a família, a comunidade, todos comprados ali na tua visão. E o Pérez Júnior não fez isso tão bem, porque ele resolveu fazer um imprint do pai. Ele resolveu fazer as coisas igual o pai dele fazia. Mas as irmãs, enquanto filhas, aceitavam que o pai não fosse tão transparente, que o pai não desse full disclosure, né? Ele não falasse tudo do que acontecia dentro da empresa para elas, porque era o pai, era o fundador, ele era o dono da empresa. Mas quando o Júnior entrou naquele cargo, ele resolveu fazer igual o pai. Só que nesse caso agora, as irmãs não olhavam para ele exatamente como olhavam o pai. Agora elas eram sócias
como ele da empresa. A parte dos dividendos, o pai separou igualitário, né? A parte do comando, o pai deixou 48% para o James Jr., 5% para a mãe e o restante separado entre as irmãs. Você consegue ver aqui a divisão que eles fizeram, né? Então 48 para o James Jr., né? 17 para a mãe e 7 para as outras irmãs quando se trata de controle. Enquanto que para os dividendos, 20% dos dividendos para o James Jr., 5 para a mãe e 15 para cada uma das irmãs. Mas a ideia é que o pai queria fazer o quê? Que o James Jr., já que ele era o único que tinha trabalhado a vida toda na empresa, ele tomasse as decisões. Mas ele sempre tinha que convencer pelo menos uma das irmãs ou a mãe de que a direção que ele estava falando estava certa, e ele ganhava também um pouquinho mais de dividendos por ser o cara que trabalhava o tempo todo ali e abriu mão de vida, de carreira e etc e tal. Mas no meio do caminho, uma das irmãs, a mais nova, que foi buzinada aí bastante pelo cunhado, resolveu que achava que a vida do James Jr. era muito mais cara e que provavelmente ele estava desviando dinheiro da empresa. E ela começou a fazer bastante confusão dentro da empresa, né? Então, a teoria aqui é sobre quando você tem um grupo de pessoas para trabalhar junto, principalmente com negócios familiares, tu tem duas possibilidades de situação. Ou tu tem um negócio, você tem uma relação que é muito overt, ou seja, que tem muito conflito, confusão, as pessoas perguntam muito, desconfiam muito, querem saber muito e falam muito e discutem muito, né? Normalmente isso cansa, né? E as pessoas passam por uma relação muito covert, ou seja, que ninguém fala nada, desconfia, mas não fala, não pergunta nada porque pensa que não vai funcionar mesmo. E essas duas situações não funcionam. Ou questionar tudo e falar sobre tudo, incomodar sobre tudo, ou não falar nada, fica tudo o cochicho no dia a dia, né? As duas coisas não funcionam e geram problemas. Então é muito interessante aqui, né? Que investimento no conflito, decisões precisam ser tem que ser mais claro como é que tu resolve cada uma das situações e os problemas que podem acontecer. E a história é que normalmente essas empresas familiares ficam ciclando, né, em volta dessas duas situações, e é verdade, a gente precisa achar alguma coisa ali no meio, né? E a pergunta toda é, como é que tu fica no meio em vez de ficar pendulando, né? Então eles ensinam a fazer um diagrama para te entender nesses 4 tipos de situação, que é onde você tem que resolver a história da tua empresa. Como é que você, se você está muito overt ou muito covert, se está muito aberta a discussão ou se está muito coberta a discussão. Quando está coberta não quer dizer que está bom, coberta é quando todo mundo está cochichando ali pelos cantos. Então, primeiro, né, é resolver a questão da separação dos bens. Então, normalmente a boa prática, né, diz que ou você está covert nisso ou está overt nisso. Então, a ideia é que você dividir os assets, né? Então, daí tem toda uma tese sobre divisão dos assets, né? Porque normalmente o fundador, ele não deixa só a empresa, ele deixa terrenos, ele deixa coisas, ele deixa casa, ele deixa dinheiro, deixa liquidez, deixa etc e tal, né? Então, essa mistura da empresa com os assets pessoais só funciona normalmente para o founder ou para famílias muito organizadas que montaram um bom family office desde o fundador, né? Que daí você consegue administrar tudo no mesmo lugar, né? Mas normalmente, né, o melhor, se não foi o fundador que montou isso, o melhor é dividir o dinheiro, dividir os terrenos e ficar sócio somente dentro da empresa. Ou muitas vezes tem gente que resolve como empresa para um, terrenos para os outros, né? Para quem prefere terreno, para quem prefere dinheiro, para quem prefere coisas, para quem prefere a empresa, mas você tem que organizar a separação dos bens. Depois, para você resolver esse problema, você tem que colocar todo mundo no mesmo propósito, né? A família tem que ter os mesmos goals, né? Tem que ter os mesmos objetivos, e a família tem que se perguntar por quê? O que nós estamos fazendo aqui?
né? O que é maior do que nós, né? O que nós estamos fazendo para nós e para as próximas gerações? Nós queremos fazer alguma coisa maior, então colocar todo mundo no mesmo propósito ajuda a resolver as conversas e os conflitinhos ali do dia a dia. Depois vem para a parte de organizar a autoridade, né? E aí a pessoa do James Jr., o James Pérez Jr. aqui, né? Ele não conseguia separar duas coisas diferentes que sempre se misturam, é difícil de separar. Uma coisa é como você é o owner da empresa, e ele era o owner da empresa, e como você era o manager da empresa. E ele fazia uma mistura muito grande desses dois. Ele achava que por ser um manager que também é owner, ele não precisava dar o disclosure para os outros owners ali, né? Então, você precisa separar o board, onde ele também é parte do board, e o management, ou a diretoria, onde ele também é parte da diretoria. Então ele pode tomar certas decisões sozinhos aqui, mas algumas decisões ele tem que tomar junto com o board. E ele acabava tomando todas as decisões sozinho. Isso dá muita briga nas famílias, né? Porque normalmente tem um filho ou um irmão, né, que é o cara que toma as decisões do dia a dia, mas é muito importante ter o próximo passo para poder resolver essa questão da autoridade, que são as regras, que é como que nós resolvemos os nossos conflitos e o que cada um pode fazer em cada momento. Então, separar bem essas regras. Regra de comunicação, política de como é que separa dividendos, quantos por cento do lucro vai para dividendos, quanto que reinveste, né? E aí, quais decisões são tomadas pelo gestor, que não precisa ir até o conselho da família, que não trabalha, e quais decisões ele não pode tomar sozinho, que ele tem que falar com o conselho familiar para tocar, né? E aí, a conversa toda aqui é que quando em negócios familiares, mas não só em negócios familiares, o how, o como, é mais importante que o que. Então o James Jr. aqui errava muito no como, né? Ele fez um bom trabalho, estava gerindo bem a empresa, mas a falta de transparência, a falta de comunicação, a falta de trazer as irmãs para as decisões mais importantes, né, fez com que elas ficassem desconfiadas, fez com que a família brigasse e fez com que algumas irmãs, né, saíssem da empresa e dentro de uma briga tiveram que ser recompradas, inclusive a empresa quase ruiu porque o James Jr., Pérez Jr. não fez uma boa amarração da separação dos bens, do encontro de um único propósito, de separar a autoridade, quem faz o quê, e as regras de comunicação nos diversos layers da empresa. Ownership, ou seja, quem é dono e quem gere. Os donos ficam em cima de quem gere e os gerentes nem sempre são os mesmos que os donos. E aí, como é que é aí na sua empresa?